É ok. Ai, Então, caramba. vamos lá para mais um. Entendi. Então vamos. Vamos lá, Sandra Curado? Podemos ir? Então, vamos lá. Vamos Vamos. começar aqui para mais uma Vamos. aula do Então nosso vamos. curso conversando sobre o Evangelho de João, isso, mais a terceira aula. Mas antes disso, vamos, com a Sandra Curado, fazer nossa abertura. Vamos lá, Sandra, obrigado por se Então colocar à vamos. disposição para mais essa abertura. Vamos lá. Então, lá. Então, assim, agradecidos que estamos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez nessa tarde. Vamos cumprimentando os nossos mentores individuais, os mentores do encontro e toda a espiritualidade aqui presente. Então, vamos saudando também nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, nosso mestre e irmão Jesus e o Pai, nosso Criador, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Em uma excelente tarde de estudo para Muito, todos nós. muito obrigado, Sandra Curado. A Sandra Curado começou, eu achei que eu desliguei o meu microfone, limpei a garganta no meio, que ela começou a falar, eu fui limpar, o Eu ia famoso falar, quem é pigar. esse Quem é anjo, né? esse ser de Esse pouca luz? Mas iluminado. eu Tudo desliguei o bem, do tudo Luiz bem. Eduardo e esqueci de desligar o meu. Mas enfim, peço desculpas Faz aqui, parte, Antônio. fraterno. Deixa eu dar um oi aqui para a Liliane, que está dando risada aqui, porque ela já é uma festa esse negócio, né? Bom, muito bem, gente. Vamos lá. Vamos para a nossa terceira aula. Eu sugiro a vocês, não sei se vocês pegaram a Bíblia, mas se vocês tiverem a Bíblia, por favor, fique, que nós vamos precisar da Bíblia hoje para fazer uma leitura juntos aqui, tá bom? Bom, vamos começar? E eu vou começar aqui falando do nosso podcast, que, afinal de contas, nós temos aqui, hoje é quarta-feira, e hoje tem podcast novo, e temos, aliás, reta final, né? Reta final, últimos capítulos, como diz aí o pessoal nas chamadas das novelas, né? Últimos capítulos, não perca, então, é aqui o que está acontecendo. Temos o capítulo 42, a palavra do governador, e o capítulo 43, em conversação. E é uma conversa muito boa, falando sobre o medo, falando sobre o controle dos nossos pensamentos, enfim. Tem uma série de discussões bacanas. O homem também, nesse capítulo 43, no Em Conversação, quer dizer, o homem como acaba destruindo outros homens a partir das guerras. É uma conversa muito bacana para nós, é muito assim. Deixa, alguém está chegando, a Regina está chegando. Regina, desliga esse seu microfone, gente. Então, mas seja bem-vinda, Regina. E então são discussões bacanas, interessantes, porque a gente não pode fugir disso, né? Vivemos nesse mundo e não somos todos, não são todos os que estão no mesmo patamar evolutivo e às vezes nós até achamos que estamos num patamar evolutivo quando damos uma escorregadinha. Então, tudo isso está sendo falado aqui nesse podcast que eu convido a vocês. Está lá disponível no YouTube e também nos aplicativos de áudio. E na sexta-feira deixei também uma exposição falando sobre caminhar na luz, que tem muito a ver com nossas aulas que nós estamos vendo, né? Porque, afinal de contas, Jesus fala que ele é ele é a luz do mundo, ele é a luz, e João chama muita atenção disso, e hoje, nessa aula 3, nós vamos ver bastante. Vamos falar um pouquinho sobre o eu sou, um deles, eu sou a luz do mundo, a cura do cego de nascença, que é sensacional, essa passagem em João, nós vamos ver, e na sequência, a ideia da falta de fé. Deixa eu só tentar tirar aqui uma... Não quero ocultar isso, ocultar. Muito bem. Então, eu já explorei bastante isso numa outra aula, que está aí gravado, e depois eu vou deixar para vocês lá na descrição desse episódio, e também quando eu for divulgar para vocês no WhatsApp, né, passar aqui a gravação dessa aula, eu vou também passar para vocês verem, porque é uma aula mais completa sobre essa ideia do eu sou. Aqui eu vou só dar uma rápida pincelada, porque são passagens importantes no Evangelho de João, é uma marca no Evangelho de João, e nós precisamos falar sobre ele, ainda mais nessa ideia de que nós estamos conversando sobre o Evangelho de João. Então, a ideia aqui é que, por exemplo, só para vocês terem uma noção do tamanho disso, né?
Jesus menciona pelo menos 23 vezes o eu sou, lá no quarto evangelho, no Evangelho de João. 23 vezes, pelo menos o que eu contei, né? Não é uma... Pode ser que eu tenha cometido aqui algum equívoco. Em algumas, por exemplo, quando ele conversa com a mulher samaritana, que está lá no capítulo 4, versículo 26, ele é bem enfático, né? João descreve dizendo o seguinte: eu sou esse Messias, e eu que estou falando com você. Então, veja que tem várias possibilidades aqui que ele se coloca como o eu sou. Mas por que ele usa o eu sou? Por que Jesus se coloca assim, dizendo eu sou? E nós temos que, então, ir lá para o Êxodo, no capítulo 3, versículos de 13 a 15, lá com Moisés conversando com Deus e tal, Deus está querendo que ele vá lá, né, se colocar como um representante, vamos chamar assim, né, ele seria um porta-voz. E Moisés está um pouco preocupado com isso, né? Ele fala, quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? E Deus, então, responde. Naquela época, Deus respondia, né? Os espíritos, o espírito iluminado lá, né? Que o pessoal coloca como Deus, respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou. Eis como responderás aos israelitas: aquele que se chama Eu Sou, envia-me junto de vós. Então, isso está lá em Êxodo. Jesus, então, bebe dessa fonte, e João marca bem essa questão em seu evangelho, lembrando que só o evangelho de João traz essas expressões, essas frases do eu sou. Então, o eu sou estaria em harmonia, essa é uma das ideias, né, em relação às escrituras antigas, ao Antigo Testamento, e tenta reforçar que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido, que possui todos os atributos divinos e tem plena autoridade de declarar eu sou. Então, é para reforçar mesmo essa ideia de ele é o filho do homem. Porém, em 7 ocasiões, e é por isso que se fala que ele disse 7 vezes, apesar das 23 que eu contei, 7 ocasiões Jesus diz que ele é fala assim, eu sou, mas é seguido de uma metáfora ou de uma questão simbólica que aponta para a sua obra redentora. Daí que os teólogos falam dos 7 eu sou de Jesus em João, e nós vamos ver aqui, rapidamente, por exemplo, ele fala, eu sou o pão da vida, tá vendo? Então, esse o pão da vida, ele é um complemento a esse eu sou. Então, é dessa maneira que eles fazem, eles retiram esses 7 eu sou da Bíblia. Quando tem algum tipo de colocação de Jesus após o eu sou, eles tiram e daí dá 7. Então, eu sou o pão da vida, está lá tá em João, capítulo 6, versículo de 35 e o 51. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, esse é um eu sou. Depois vem, eu sou a luz do mundo, que vai estar mais explicado lá nessa aula, que já está gravada. Então, seria bom vocês darem uma olhadinha, mas é aquilo que é uma constante no Evangelho de João. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Está lá em João, capítulo 8, versículo 12, e de 9 a 5 também. A porta das ovelhas. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Capítulo 10, e está explicadinho nessa aula. E essa arte aqui, que eu estou mostrando para vocês, eu tirei aqui do Voltemos ao Evangelho. É bom a gente sempre dar o crédito, ficou muito bem feitinho isso aqui. Segue aqui, eu sou o bom pastor, que também está lá no capítulo 10, né? O bom pastor dará a vida pelas ovelhas, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, também está detalhado nessa aula. Aí o quinto, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Está lá no capítulo 11, que tem uma ligação com a ressurreição de Lázaro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, está lá em João, capítulo 14, versículos de 6 a 7. E a videira verdadeira, ou a verdadeira videira, que nós vamos ver na próxima aula. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, isso nós vamos ver com mais detalhes na próxima aula, que é uma lição muito importante, essa ligação nossa, é, essa, essa ligação que nós temos que manter com os ensinos de Jesus para a nossa vida mesmo, né? Então, nós vamos ver isso mais para frente na próxima aula. Bem, o Caio Bachutel, lá na Parábola dos Ensinos de Jesus, ele resume bem toda essa conversa, e acho que é bacana para a nossa reflexão, que Jesus é a luz que clareia os homens, o roteiro da perfeição, então por isso que ele é o eu sou, e depois ele vai falando uma série de questões, né? Eu sou o pão da vida e tal, sou a luz do mundo, e nele está a vida de todas as grandes almas, ele é o caminho, a verdade, a vida, ele é o nosso norte, né? Como um farol, ele nos guia para o destino, e o destino é a vida eterna. Para sermos o quê? Espíritos melhores, porque sabemos que somos espíritos imortais, mas precisamos melhorar como espíritos, essa é a ideia. Tenhamos fé e caminhamos na luz da vida, pelo caminho traçado por Jesus, que é o nosso bom pastor. Ele quer que nós tenhamos vida e vai nos dar essa vida em abundância. E nós precisamos do quê? Seguir essa luz. Precisamos ter essa fé. E a fé é a conversa principal para nós hoje. Essa é a conversa aqui. Porque quando você, e por isso que nós vamos aqui até ver a questão do cego de nascença, que é o sexto sinal, né? Você sabe que são 7 sinais. Estamos falando do 7 eu sou, mas também temos os 7 sinais. Esse é o penúltimo sinal, depois o último sinal vai ser justamente a ressurreição de Lázaro. E essa ideia daqui, quer dizer, Jesus é a luz do mundo. Perfeito. Então, se você não enxerga a luz do mundo, como é que você está? Você está cego, cego espiritualmente, vamos chegar aqui. Né? E para você conseguir alcançar, ou pelo menos conseguir enxergar essa luz, nós vamos precisar ter uma coisa que é fundamental, que é a fé. E essas duas passagens que nós vamos ver, a cura do cego de nascença e depois o discurso que Jesus vai fazer, mais para frente, lá no capítulo 12, nós vamos ver que como as coisas estão muito ligadas. Quer dizer, para você ter um contato com a luz do mundo, com Jesus, você precisa estar com os olhos abertos, olhos espirituais abertos. E esse despertar só vai acontecer quando você tiver fé. Mas é qualquer fé? Qualquer tipo de crença? Não. E nós vamos ver muito nesse caso aqui do cego de nascença, que é uma passagem muito bacana. Normalmente as pessoas ficam só no primeiro momento, que é o milagre, né? É o sinal, e esquece que tem um desdobramento. E o desdobramento que é muito interessante para nós, porque existe uma série de consequências a partir da cura que Jesus faz. Então, eu vou aqui pegar e falar para vocês o seguinte, vamos ver rapidamente esse começo, depois nós vamos ver juntos o resto da passagem. Por isso que eu pedi para vocês estarem com a Bíblia, porque aí nós podemos ver isso juntos, de repente fazer uma leitura, quem quiser fazer leitura de algum versículo, me falem aqui, seria uma coisa bacana, caso vocês queiram, tá? Então, começa lá no capítulo 9, né? Jesus, ao passar, ele viu um homem cego de nascença. Aí os discípulos perguntam lá para Jesus, Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Aqui nós já precisamos dar uma paradinha, porque fica uma coisa meio esquisita, né? Como que o sujeito que nasceu cego, ele pode ter pecado? Pecou aonde? E aí, para nós espíritas, fica muito mais tranquilo um entendimento. Pelo menos é uma interpretação que eu acho que é mais razoável, de imaginar que se a pessoa nasceu cega, porque, de repente, era alguma prova, alguma expiação que ele precisava passar naquele momento dentro aí da justiça divina. Então, isso é um entendimento. Porque senão a gente fica uma coisa meio esquisita aqui. Se os pais tudo bem, os pais podiam ter pecado, podiam ter cometido algum erro em seu na sua vida, e aí teve um reflexo no filho. Ok, eles podiam ter esse entendimento. Mas o interessante é ele perguntar, mas ele pecou? Quem pecou nessa história? E a ideia de pecar é assim, quem que, de repente, tem aí uma prova, uma expiação para ser resolvida. E Jesus, então, deixa eu só tentar isso. E Jesus, então, responde que nem uma coisa e nem outra. Né? Nem ele nem seus pais pecaram, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. E aí tem uma outra chave de compreensão, que de repente esse espírito que está lá, está cego, ele veio para essa encarnação justamente com uma missão para encontrar com Jesus e Jesus então poder fazer o sinal. Então ele veio com uma missão, com um propósito.
Depois que Jesus fala que nenhum nem outro tem aí qualquer responsabilidade, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Então, essa é uma interpretação muito usual dentro do movimento espírita, e eu acho que é bem razoável para nós pensarmos dessa maneira. Tem outras interpretações, claro, né? Podemos pensar no judaísmo na época, de repente tem outras conexões, mas para nós espíritas isso casa melhor, esse entendimento. Bom, aí Jesus fala o seguinte: nós temos que realizar as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Está chegando a noite. Então, daqui a pouco, ele está já avisando que vai ter aí, ele vai desencarnar. E ninguém poderá trabalhar, ou pelo menos não trabalhar da maneira como está acontecendo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, de novo, reforçando a ideia de que ele é a luz do mundo, ele é o farol, ele é o guia. Dizendo isso, Jesus cuspiu no chão e fez um barro. E está remetendo aqui à ideia de você utilizar uma espécie de um renascimento, vamos chamar assim, e pegar que é do barro que você cria lá, né? Está lá na Gênesis, é do barro que você cria Adão e Eva, enfim. Então tem uma conotação aqui de você estar recriando algo. Com a saliva tinha, na época de Jesus, pelo menos um entendimento de que tinha propriedades medicinais, e com um barro ele ungiu os olhos do cego. Então ele passou aquela laminha no olho do cego. Precisava disso? Jesus podia simplesmente impor as mãos e colocava, mas aqui tem toda uma questão muito simbólica, de uma ideia de um renascimento, que vai ficar mais claro na sequência. Quando ele chega para o cego e fala o seguinte: vai se lavar na piscina de Siloé. E o próprio texto diz que essa palavra quer dizer o enviado. Então vejam como ele tem uma ligação. Quer dizer, quem que é o enviado? Quem que é o filho do homem? É Jesus. Então tem aí um jogo de palavras em relação ao nome da piscina, que quer dizer o enviado, e Jesus pede para o cego ir até aquela fonte e se lavar lá naquela piscina. Isso também remete muito à conversa de Nicodemos, que a pessoa, para nascer de novo, ela tem que vir da água, do Espírito, lembra daquela conversa toda? Então, isso aqui, muitos estudiosos, eu vi aí nas Bíblias, quase todas elas fazem muita referência à conversa, ligam essa passagem, esse trecho em especial, com a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Para ele renascer novamente, ele teve que se banhar nessa água, a água do enviado, que para nós é a nossa boa reforma íntima, a nossa transformação moral, a partir dos ensinamentos de Jesus, olhamos para aquilo e nos renovamos como pessoas. Tá? Tomamos o nosso banhinho, entramos também nessa piscina de Siloé. Essa é a ideia. E aí, então, o cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Pronto, temos um sinal. Então, agora ele está aberto, a janela dele, os olhos dele estão abertos para o mundo espiritual. Ele não está mais cego espiritualmente. E aí começa a confusão. Aí começa aquela situação assim, mas como, né? Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, perguntavam: não é ele que ficava sentado pedindo esmola? E alguns diziam: é ele. Diziam outros: não, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, o cego dizia: sou eu mesmo. Então, acontece então, o milagre, o sinal aqui, né? Ele é curado. Estamos falando sempre de a gente pode ter essa leitura de algo material, mas nós estamos aqui trabalhando muito com a ideia do espiritual. Então, ele está enxergando novamente. Ele agora, não está mais cego espiritualmente, ele está conseguindo enxergar. Mas temos que trabalhar também com essa leitura da ideia de que eles estão falando muito sobre a cura material, mas a cura espiritual dele vai impactar também nos outros, nos fariseus, nos judeus, porque aquilo começa a causar uma estranheza, que nós vamos ver, e tem uma série de divisões. Aí eu pediria para vocês pegarem a Bíblia, lá no capítulo 9, em João, se vocês já não fizeram isso, para nós fazermos aqui a leitura juntos, porque tem vários pedaços, então nós vamos começar aqui a partir do versículo 8, nós já lemos, né? O 8, os vizinhos e tal. Vai até o 12. O 12, disseram, onde está ele? Não, pera, então, isso. Então tem aqui, do 8 ao 12, tem os vizinhos falando. Aí, fala, vizinhos outros. Não, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Perfeito. Aí, continua, no versículo 10. Não sei se todos estão aí no versículo 10. Perguntaram-lhe, então, como se abriram teus olhos? Eles querem saber.
E aí respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, aplicou-me nos olhos e me disse: vai a Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e recobrei a vista. Disseram-lhe: onde está ele? Disse: não sei. E aqui termina então o 12. Vamos para a segunda parte aqui. Porque quando acontece isso, ele vai ser interrogado, né? Ele vai ser interrogado. Então, o que pegam aquele cego, e o João fala aqui, conduziram o que fora cego aos fariseus. Né? Ora, era sábado, o dia que Jesus fizera a lama. Então, veja que Jesus está fazendo essa cura no sábado. Podia fazer isso na época? Não podia. Tinha uma interdição. Espera um pouquinho só, gente, que eu vou ter que... Peraí. Um instantinho, que eu vou ter que fazer uma coisa aqui. Ok. Eu quero só dar uma interrompida aqui. Aqui, peraí. Gente, eu estou tentando me recuperar de um resfriado aqui, mas está difícil, viu? Peraí. E a garganta não está ajudando. Ô, Luiz, se você quiser me ajudar aqui nessa leitura, se você estiver com ele e quiser ler até o 17, você me ajuda aqui, viu? Eu leio até o 17? Vai até o 17, por favor. Tá. Ora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu eles. Exatamente. Qual a Bíblia que você está usando? Eu estou usando uma nova que eu comprei, de indicação de pastores protestantes, eu vi uns sites que discutiam isso, é a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, tá bom, aquela que nós já versão Almeida, revista e atualizada. Perfeito. Não, legal. É bacana a gente saber só qual é a Bíblia, né? Porque isso vocês vejam que sempre tem uma mudança na maneira da escrita. Eu estava aqui seguindo a Jerusalém, e aí ele está colocando, e é bom para nós vermos como que cada Bíblia traz aí a tradução. Você quer que eu pegue a Jerusalém? Não, de jeito nenhum. Fica tranquilo. Bíblia é Bíblia, tá tudo certo. Só muda um pouco a maneira de eles fazerem cada Bíblia traz uma maneira de fazer a tradução, né? Tá tudo certo. E comparada com Jerusalém, essa aqui tem 7 livros menos, né? Isso, exatamente, no Antigo Testamento. Bem, mas vamos lá, vamos entender aqui, e eu peguei aqui a Bíblia de Estudos da Ave Maria, porque vocês viram que os fariseus, eles estão querendo saber, poxa, como assim? Mas Jesus não podia fazer isso. Se o Jesus fosse viesse de Deus, tinha que respeitar o sábado. Olha só a cabeça deles, né? E eles estão lá tentando entender como que aquilo pode acontecer. E a Bíblia de Estudos Ave Maria fala o seguinte, que tem 2 circunstâncias de infração religiosa que eles podiam amolar Jesus. Uma é realizar aí o prodígio, o sinal, em dia de sábado. Então, e Jesus já havia feito já tinha dado um problema, já irritado os fariseus. E outro problema, que não fica muito claro aqui, mas amassar o barro, por isso que eles estão toda hora, a lama, fazer a laminha e tal, ele estaria emulando, ou seja, copiando a obra de Deus, uma das 39 ações proibidas pela lei aí dos fariseus. Então, veja como Jesus estava quase entrando em vários itens aqui do Código Penal lá deles. Então, esse é o ponto. E eles estão tentando mostrar que os fariseus, desesperados, tentando, então, desqualificar aquela obra, e por isso que eles perguntam no final, que dizes de quem te abriu os olhos? Puxa, mesmo no sábado, o que você fala? Ele é um profeta. Mas eles não aceitam aquilo. E há uma briga, as pessoas estão meio divididas. Então, por isso que eles falam aqui, e havia cisão entre eles. Eles não conseguem chegar num acordo. Tem uns que estão apoiando, tem outros que estão falando que não, que aquilo é um absurdo, não podia ter ocorrido. Então, vocês vejam como havia muita dificuldade no entendimento das obras e dos ensinos de Jesus naquela época, e nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente também, no texto que nós vamos ver no capítulo 12. Mas vamos seguir aqui, porque aí vem a terceira parte. Tem uma outra questão aqui, que os fariseus são apresentados como incapazes de compreender uma mensagem que foge do sistema teológico deles, fugiu, sabe?
saiu do meu quadrado, saiu do que eu estou habituado, saiu do que eu conheço e do que eu entendo como correto. Porque é onde eles viviam, né? Então não podia fazer milagre no sábado. Aí Jesus vai lá e faz o milagre. Aí eles ficam, no sábado, eles ficam perplexos com aquilo, eles não sabem o que eles vão, como responder a uma situação como aquela. Então eles tentam negar aquele fato e mostram-se divididos. Só que aí a Bíblia Pastoral fala o seguinte, que o gesto de Jesus em favor do cego, além de deixar lá os fariseus em confusão, perplexos e tudo mais, eles ficam ainda mais assombrados, porque tá percebendo que as pessoas, de repente, não vão precisar mais passar por eles. Vocês entenderam? Quer dizer, eles seriam os fariseus, os saduceus, a casta religiosa da época, era uma espécie de um pedágio que era obrigatório ser passado, eles tinham que passar, né? Os judeus tinham que passar por eles para ter aquela conexão com Deus. Quando Jesus faz esse milagre, faz esse sinal, faz essa ação, e faz todos esses ensinos, está mostrando o quê? Você não precisa disso. Você não precisa de lugares. Você não precisa. A conexão pode ser feita de uma outra maneira. E aí os fariseus e saduceus são dispensáveis. Não precisa, as pessoas não precisam mais passar pelo controle deles. Tá? Então, aqui, veja como a situação é um pouco mais complexa e mexe com estruturas de poder, que vocês sabem, né? Ninguém gosta de perder poder. E os fariseus e saduceus, então, não estavam realmente muito dispostos a perder a mediação que eles faziam, vamos chamar assim, entre os judeus e Deus. Eles tinham esse entendimento. Então, Jesus está colocando isso está colocando essa situação, está colocando na berlinda, está colocando aquilo numa situação que pode ficar para eles muito complicado. Por isso, eles não vão parar. Os fariseus, eles vão continuar. Agora eles vão, do 18 ao 23, eles vão fazer o interrogatório dos pais. Não sei se alguém quer ler, se alguém quiser fazer essa leitura do 18 ao 23. Eu posso ler. Por favor, Liliane. Então, vamos lá. Eu estou com a Bíblia Pastoral, tá? Tá. As autoridades dos judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Até que chamaram os pais dele e perguntaram: este é o filho que vocês dizem ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os pais disseram: sabemos que é o nosso filho e que nasceu cego. Como é que ele agora está enxergando? Isso não sabemos. Também não sabemos quem foi que abriu os olhos dele. Perguntem a ele. É maior de idade e pode dar explicação. Os pais do cego disseram isso porque tinham medo das autoridades dos judeus, que haviam combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: é maior de idade, perguntem a ele. Então, vocês vejam aqui que situação difícil, né? Os próprios, eles foram interrogar, os pais foram sendo interrogados para ver se não era uma fraude que estava acontecendo, e a passagem convida o leitor, diz aqui a Bíblia Ave Maria, a identificar-se com o cego de nascença, isso é, estar aberto à palavra de Jesus e defendê-la. Ou, ao contrário, como os pais do cego, ter medo de confessar a sua fé. Ou como os fariseus, fechar-se a toda a revelação. Olha só como temos três situações muito simbólicas. O cego está se defendendo, os pais estão aqui que nem Pôncio Pilatos, lavando as mãos, e os fariseus não querem enxergar, eles continuam cegos, eles não querem se abrir à possibilidade, até pelas razões que nós já falamos anteriormente. Agora, o mais grave, e aqui os historiadores dizem, que quando ele fala aqui que são expulsos da sinagoga, vocês ouviram aí na leitura da Liliane, que, aliás, eu gosto muito dessa Bíblia Pastoral, o texto dela, vocês vejam como ele é muito mais coloquial, né? Então, eles vão ser expulsos da sinagoga. E dizem que, na época que o Evangelho de João foi escrito, era o que estava ocorrendo. Os judeus que seguiam Jesus estavam sendo expulsos da sinagoga. Então, aqui é um recado, ou pelo menos é um aviso, ou tentando identificar, ou tentando mostrar que o mundo não acaba se você for expulso da sinagoga. É uma situação que vai acontecer, mas que você tem que estar preparado para isso, né? Mas você tem que estar lá pronto para defender. Tem que defender as suas convicções, tem que defender a sua fé. A fé entrando aqui, então, né? Quer dizer, se você acredita naquilo, você não pode lavar as mãos, como dizem aí os pais, ou pelo menos
se fechar, falar, não é isso que está acontecendo, como os fariseus. Não, você tem que defender. Se você acredita, você tem que defender. Se você tem fé, você tem que acreditar. E os vizinhos, né? Aí os vizinhos nem para um lado nem para o outro, ficam no plano da curiosidade. E os pais, obviamente, e isso fica bem claro no texto, eles não querem tomar qualquer posição, porque eles sabem que se eles forem contra os fariseus, quem vai ser expulso vão ser eles. Eles vão sofrer as retaliações, porque eles não estão falando aquilo que os fariseus querem ouvir. Então, eles têm que também ficar numa situação, vamos chamar assim, a famosa saia justa, nem para um lado nem para o outro. Eles, vai lá e fala com meu filho é maior de idade, vocês se virem com ele, eu não quero, eu só sei que ele tinha nascido nasceu cego, e é o que a gente pode falar, e nada mais. Então, veja também como fica numa situação complicada, e como havia na época de Jesus, e há hoje também, para nós, em uma outra circunstância, eu acho. Quer dizer, a gente pensa assim, eu sou espírita, né? Espírita tem uma vida muito fácil, assim, todos nós aqui em nossas casas, por exemplo, nós conseguimos ter, todos eles, as pessoas que convivem conosco, conseguem entender bem a doutrina espírita, ou fazem aquela cara assim, de, lá vai ele seguir o espiritismo, fazer evangelho no lar e tal. Então, né? Na verdade, assim, a gente tem que falar o que é real, a gente tem um pouco também essas cisões dentro, né? Essas divisões que ainda permanecem. E, obviamente, na época de Jesus também aconteceria isso, ou aconteceu isso. Bem, o que mais aqui nós temos que falar? Bom, aí vem aí não satisfeitos de tudo isso, então já tinham interrogado o cego pela primeira vez, depois foram interrogar os pais do cego, aí voltaram a carga novamente, vão interrogar agora o cego pela segunda vez, que está no versículo 24 até 34. Algum ser de luz gostaria de ler? Eu faço, Antônio. Vamos lá, Ari. Qual a Bíblia que você vai usar? Jerusalém. Ok, então vamos lá. Chamaram então a segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Sabemos que esse homem é pecador, respondeu ele. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora vejo. Disseram-lhe então: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse e não ouvistes. Por que quereis ouvir novamente? Por acaso quereis também tornar-vos seus discípulos? Injuriaram-no e disseram: tu sim és seu discípulo. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: isso é espantoso. Vós não sabeis de onde ele é, no entanto, abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é religioso e faz sua vontade, a este ele escuta. Jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos de cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe: tu nasceste todo em pecados e nos ensinas? E o expulsaram. É sensacional essa conversa. Vocês vejam como o cego, o ex-cego, ele foi altivo na conversa. Primeiro, quando eles pedem lá, logo na conversa, né, os judeus aqui, os fariseus, você tem que dar glória a Deus. O que é isso? É para você jurar por Deus. Então, eles já não estão acreditando muito, eles querem que agora ele tem que falar a verdade mesmo, tem que conversar. Eles estão sendo muito mais agressivos agora no confronto com o cego, né, o ex-cego. E eles falam: sabemos que esse homem é pecador. Então, o cego pega e fala, né? Se é pecador, eu não sei. O cego falou: mas uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora vejo. E aí os caras falam: mas que te fez ele? Como te abriu os olhos? E aí respondeu: já vos disse, vocês não estão ouvindo, gente. Eu já falei 2 vezes isso aqui. Por que quereis ouvir novamente? Por acaso quereis também tornar-vos seus discípulos? Olha só, ironizando, essa conversa aqui é sensacional, né? É óbvio que no final só podia dar na expulsão do cego, porque eles devem ter ficado muito bravos com essas respostas que ele deu.
E aí, tanto que ele, na sequência, ele fala, injuriaram e disseram, tu sim é seu discípulo, nós somos discípulos de Moisés. Olha, eles ficaram bravos com aquilo, né? Com aquela conversa do cego. Deus falou a Moisés, mas esse nós não sabemos de onde é. E aí o cego, então, pega e fala, mas isso é espantoso, vós não sabeis de onde ele é, e, no entanto, abriu meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é religioso e faz sua vontade, a esse ele escuta. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de cego de nascença. E aí ele pega, né? Se esse homem não viesse de Deus, ele nada poderia fazer. Aí, sem argumento, gente, o que eles podiam fazer com aquela pessoa? Tu nascesse todo em pecados e nos ensinas, e tiraram ele, não tem mais conversa, não dá mais, eles não tinham mais, jogaram a toalha, o jeito era falar, sai daqui. Né? E aí, o que a Bíblia, a Ave Maria está dizendo, quer dizer, como eles não podiam negar a veracidade do fato, eles tentaram minar primeiro a convicção do homem, só que ele foi firme. Né? Existe uma clara intimidação para separar de Jesus o cego curado. Exige-se dele até que dê glória a Deus, ou seja, que ele pegue e faça um juramento. E o cego, então, dá a lição. Né? Ele sabe como averiguar de onde vem Jesus. Sua ação milagrosa aponta sem ambiguidade para Deus. Por falta de razões, eles o desqualificam ou o expulsam. Isso diz lá a Bíblia do Peregrino. Eles não têm mais o que fazer, eles não têm mais o que falar, eles não têm mais como justificar aquele ação ou criar qualquer tipo de situação ou tentar desmentir Jesus. Eles têm que fazer o que dá, a corda arrebenta no lado mais fraco. Desqualificam o cego e expulsam ele da sinagoga. Sensacional, né? Bom, depois de toda essa confusão, depois de toda essa situação, essa verdadeira cariação aqui, esse momento CSI aqui, sei lá, aí o Jesus reaparece. Interessante isso aqui, do 35 ao 38. Do 35 ao 38. Alguém gostaria de fazer essa leitura, do 35 ao 38? Se ninguém fizer, eu faço. Pô, por eu favor. Também posso fazer. Então faz. Liliane, vamos lá. Então. Tá. Jesus torna cegos os que pensam ver. Jesus, ouvindo dizer que tinham expulsado aquele que fora cego, foi à procura dele e perguntou-lhe, você acredita no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é ele, Senhor, para que eu acredite nele? Jesus disse, você o está vendo, é aquele que está falando com você. O cego que tinha sido curado disse, eu acredito, Senhor, e se ajoelhou diante de Jesus. Então Jesus disse, eu vim a este... Peraí, não, até o 38, peraí, isso. Até o 38, tá, desculpa. Não, tá tudo bem. Não, eu vi, você já colocou uma quarta e já estava seguindo aqui na autoestrada. Exato. Com certeza. Não, porque o assunto é bom, Mas, é muito interessante. E aí, vejam, Jesus então ouve que o homem havia sido expulso da sinagoga, e ele vai encontrar com essa pessoa. Tem alguém que está com o microfone aberto. Só pediu a gentileza de desligar. E aí encontra essa pessoa, encontra lá o cego, né? E ele faz a seguinte pergunta, você acredita no Filho do Homem? Jesus pergunta para o cego, né? E ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Então ele quer saber, não, quem é o seu nome, né? Jesus lhe disse, tu vês, é quem fala contigo, ok? Exclamou ele, creio, Senhor, e prostou-se diante dele. Então veja, que aqui Jesus conversa, pela primeira vez há um diálogo entre Jesus e o cego. Ele ouve a palavra. Né? Ele ouve. Lembram daquela questão da ovelha perdida, que Jesus é o bom pastor, que elas ouvem ela pode estar perdida, mas ela vai ouvir lá a voz, ela vai entender quem sou eu, quem é o bom pastor, vai conseguir ouvir aquela palavra e vai conseguir identificar. Então, aqui já está entrando um pouco nesse pedaço que vai ser o item, né? O capítulo 10, na sequência, acabando isso aqui, já no 10 já começa o bom pastor. Então, vejam que tem aqui uma série de questões, principalmente quando ele se prostra, né? O cego se prostra, ele agradece, ele faz uma reverência a Jesus. E a Bíblia Ave Maria justamente fala sobre isso, quer dizer, no primeiro encontro não havia um diálogo, agora sim, tem uma conversa, e emotivo, uma conversa muito emotiva. Propõe-lhe uma pergunta que, além de mais, resulta surpreendente. Você acredita no Filho do Homem? E essa ideia de Filho do Homem aparece pelo menos 10 vezes aqui no Evangelho, diz aqui a Bíblia da Ave Maria. E aí vamos para o final.
Tá? Então, veja que tem toda aqui uma conversa, já está tendo toda uma conversa, Jesus se conecta, a pessoa pode ter sido expulsa da sinagoga, mas Jesus está com ele. Também João está querendo dar essa ideia para a sua comunidade que estava sendo perseguida e expulsa da sinagoga. Então, agora vamos para o 35 ao 38, ou continuamos no 35? Continuamos no 35 e 38. A resposta do cego mostra que não conhecia de toda a identidade de Jesus, tá? Mas ele pressente isso, ele tem aquela inspiração, que foi ele, né? De ter aberto os olhos, propõe uma adesão à fé, à sua pessoa como fonte absoluta de vida. A ideia da fé, né? Por isso que o homem mostra a sua fé como um sinal, ele prostra-se diante dele. O verbo prostrar tem no Evangelho um significado forte de adoração. Ainda nisso, agora a Bíblia da Ave Maria, né? Expulso do templo, encontra agora em Jesus o novo templo. Ele não precisa mais das convenções atuais, lá de sinagoga, templo de Jerusalém, né? Nada disso. O cego de nascença é uma ovelha extraviada que foi encontrada por Jesus. Ouve a voz do pastor a fim de ser conduzida para o Pai, tal como se desenrolará no capítulo 10, como eu havia dito para vocês aqui. Então, aqui também é um comentário da Bíblia da Ave Maria. Bom, agora, Miliane, você quer terminar aqui? Já que você estava já toda empolgada, se quiser. Posso? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos que eu estou com o carro em movimento. Então, vamos lá. Espera aí, deixa eu só É o 39 então, até o 41. Jesus disse, tá. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam perto dele ouviram isso e disseram, será que também somos cegos? Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam nenhum pecado. Mas como vocês dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Exatamente. Então, aqui, aí completa. Então, os fariseus continuam cegos, né? E eles não querem admitir que eles estão cegos. Eles não querem, porque eles não têm fé, eles estão acreditando nas convenções deles. Então, Jesus está deixando isso muito claro. Ele é a luz do mundo, ele veio para trazer a luz, para fazer com que as pessoas vejam, né? E aqueles que estão cegos voltem a enxergar, espiritualmente falando. Sim. E a Bíblia Ave Maria, então, fala o seguinte, que agora se manifestam os efeitos quando a luz é acolhida e quando é recusada. Olha só, agora nós estamos vendo, o cego aceitou, os fariseus não. Jesus não condena os fariseus, mas ele chama a atenção para que se conscientizem, reconheçam seu fechamento, seu orgulho, abram-se à evidência da verdade. Os fariseus não só são cegos voluntários, mas procuram cegar os outros, porque não querem deixar essa aproximação, não querem que as pessoas mudem, saiam do cercadinho deles. Tá? Então, esse é um ponto aqui para nós, que é a ideia da controvérsia, que encerra aqui, antes de entrarmos na parte do bom pastor. É isso, gente. Então, vocês vejam que a coisa... Deixa eu só interromper um pouquinho, só para vocês me verem aqui. Isso, eu estou um pouco cego aqui, um pouco... a minha lâmpada... Posso falar uma coisinha? Pode, deixa eu só dar um oi aqui para quem eu não vi ainda, para a Bárbara. A Bárbara está aí, gente. Fala, meu caro Luiz. Você falou no início uma coisa muito importante, que eu tinha até pesquisado, é que esse cego de nascença, na realidade, era um personagem que veio com uma missão definida. Por que isso? A missão de Jesus com Deus ela foi combinada nos mínimos detalhes. E nessa missão dele havia personagens principais, Maria, José, os apóstolos, e personagens secundários, os discípulos. Se sabe o nome de pouquíssimos deles, Lázaro é um, por exemplo, que vai aparecer logo daqui a pouco. Mas esses também tinham um papel. É como se fosse num filme. Um é o ator principal, o outro é o ator coadjuvante, mas ambos são importantes para o roteiro. Entendeu? É por isso que tem essa explicação. E me desculpe, aí o sinal o microfone estava aberto, eu não percebi. Não, está tudo bem, tudo certo. Tranquilo. Não, é isso. Então, eu acho que essa ideia aqui, gente, é mais para reforçar a fé, o entendimento, abrirmos nossos olhos, porque toda hora, no nosso dia a dia, às vezes nossa fé cai, né? Ela fica assim, às vezes, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque se a gente perde essa fé, perde esse norte, a gente fica perdido, voltamos para as trevas. E nós não queremos, na exposição de
sexta, sábado, que eu falei do caminho da luz, eu fiz até uma analogia com essas luzinhas de Natal que ficam acende, apaga, e nós ficamos assim, né? Uma hora nós estamos acesos, estamos conectados com a luz, outra hora nós estamos na treva, estamos na escuridão. Toda hora nós estamos assim, né? Uma hora nós estamos bem, outra hora nós estamos mal. Alguém fala alguma coisa errada para nós, fechou, apagou a luz. E qual é nosso esforço aqui? É ficarmos cada vez mais tempo iluminados. Essa é a nossa busca constante, mas às vezes a gente dá uma tropeçada. Para isso, a gente tem que ficar atento, tem que estar sempre conectados. Não é fácil, óbvio que não é fácil, não estou dizendo para vocês que a gente vai conseguir fazer isso, colocar o dedo na tomada e ficar iluminado o dia inteiro, não é assim, mas a gente tem que tentar sempre estar nessa conexão e sempre ter muita certeza, muita convicção das nossas questões aqui em relação à espiritualidade, seja por causa da doutrina espírita, seja no caso aqui do evangelho, que é o que nós estamos estudando. Beleza? Deixa eu só compartilhar aqui a tela para nós irmos para o nosso finalzinho, que é um pouco mais simples, que é a falta de fé. Nós vamos dar um pulo agora, lá para o capítulo 12, versículo 37 a 50. Ele é a divisão, vai acabar o livro dos sinais, que eu já tinha explicado para vocês anteriormente, que, né, tem a primeira parte de João, é o livro dos sinais, nós vimos aí, comentamos pelo menos, dos 7 sinais, os milagres e tal, e quando chega o lava-pés, que nós vamos ver na semana que vem, aí começa um novo livro, que é o livro da glória, o momento em que Jesus, então, vai para passar por todas as suas situações aí, vai desencarnar. Então, esse é o momento da glória. Então, até agora, nós vimos a questão dos sinais. Só que aí, o que vai acontecer? Então, é quase um resumo do que foi o sinal, o livro do sinal, e nós vamos ver esse é muito importante, quer dizer, é a falta de fé, principalmente a incredulidade dos judeus, como diz aqui a Bíblia de Jerusalém. Deixa eu só colocar aqui para ver se roda. Isso, rodou. Então, veja, Jesus já havia realizado 7 sinais. 7, fora os outros ensinamentos, as outras conversas e tal. Só que, apesar disso, diz aqui a Bíblia, né, o evangelista, embora Jesus tenha realizado na presença deles tantos sinais, não acreditaram nele. Aí é duro, né? Então, veja, é quase um lamento do evangelista em relação a isso, falando, como pode? Eles não estão entendendo, eles não compreendem, né? E a Bíblia, a Ave Maria, mostra que essa passagem é uma retrospectiva sobre a rejeição com que a humanidade, no caso mais aí os judeus, né, respondeu ao Salvador, quando esse quis encontrar-se com os homens. Então, o texto está estruturado como epílogo de todo o livro dos sinais, e ele divide-se em 2 partes, que nós vamos ver agora. É muito rapidinho, acho que vai dar tudo tranquilo. Tem a parte do capítulo 12, do versículo 37 a 43, que é a atitude de assombro e surpresa do evangelista, tá certo? Então, ele fala aqui o seguinte: apesar de ter realizado tantos sinais diante deles, não creram nele, a fim de se cumprir a palavra dita pelo profeta Isaías. Aí vem um trechinho de Isaías sempre muito presente aqui nos evangelhos. Senhor, quem creu em nossa palavra, e o braço do Senhor, a quem foi revelado? Não podiam crer, porque disse ainda Isaías, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que seus olhos não vejam, seu coração não compreenda, e não se convertam, e eu não os cure. Tá certo? Segue aqui ainda esse trecho. Isaías disse essas palavras porque contemplou a sua glória e falou a respeito dele. Contudo, muitos chefes creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, aquilo que nós já tínhamos conversado, pois amaram mais a glória dos homens do que a de Deus. Jesus clamou. Aí vem aqui uma outra parte, que, deixa eu ver só se esse aqui já é o 44, né? Então, Jesus clamou é a outra parte que nós vamos ver, que é a segunda parte dessa conversa. Então, a Bíblia de Ave Maria fala o seguinte: Jesus realizou em sua vida tão grandes e maravilhosos sinais que deveriam ter conduzido os homens à fé. Todavia, a resposta foi negativa e uma repulsa quase generalizada. Não foi uma unanimidade, né? Diz ainda aqui a Bíblia do Peregrino, o evangelista faz um balanço que é desolador. Uns não creem,
E os que creem não se atrevem a confessar que creem. É duro, né, gente? Há quem se fecha à fé e quem prefere o prestígio humano, diz lá a Bíblia do Peregrino, que essa é a situação. Então, o evangelista está fazendo uma crítica. E muitas vezes também, no nosso dia a dia, nós também temos pessoas assim, mas não é muito, ou não tem tanto convicção, mas gosta de falar porque é bacana, eu sou cristão e tal. Enfim, por outros motivos e não os motivos corretos. Bom, aí vem a parte final, que quando Jesus clamou, diz aqui a Bíblia, quem crê em mim, não é em mim que crê, mas em quem me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Então, aqui é a conexão de Jesus com Deus. Eu, a luz, vim ao mundo. De novo, a ideia da luz. Eu, a luz, vim ao mundo, para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ou seja, ele está iluminando aquelas pessoas que estão na cegueira, vão conseguir enxergar e não vão mais ficar nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, a ideia dele aqui é se colocar à disposição, se deixar aqui, deixar a luz para quem tiver interesse em ser iluminado. Quem me rejeita e não acolhe minhas palavras tem seu juiz. A palavra que proferi é que o julgará no último dia. Então, se você está ouvindo aquilo e você não faz aquelas mudanças, um dia aí, quando nós tivermos o nosso momento de transição planetária, nós vamos ter mais dificuldades, né? Passar para um planeta de provas e sair do planeta de provas e expiações para ir para um planeta de regeneração. Se nós não fizermos nada, a tendência é continuarmos marcando passo no planeta de provas e expiações. Então, a quem me rejeita e não acolhe, minhas palavras têm seu juízo, a palavra que proferi é que o julgará no último dia. Porque não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e o que falar. Então, ele está falando, ele é como se fosse um mensageiro de Deus para a humanidade. E sei que meu mandamento é a vida eterna. O que digo, portanto, eu o digo como o Pai me disse. Então, aqui ele encerra, e o evangelista fazendo praticamente um tratado aqui, vocês viram que é praticamente um compacto dos melhores momentos, reforçando muito alguns conceitos que ele vem falando desde o capítulo 1 lá, né? Jesus é a luz do mundo e tal, é o filho do homem. Então, aquele, antes de partir para o próximo livro, que é o livro da glória, ele reforça esses conceitos e mostrando muito essa ligação de Jesus com Deus, Jesus trazendo essa mensagem de Deus para a humanidade e se colocando à disposição, quer dizer, ele não está obrigando ninguém a seguir, mas quem seguir terá, então, uma evolução espiritual dentro de uma conotação nossa espírita, de entendimento espírita. A Bíblia Ave Maria, obviamente, ele não quer, eu acho que isso também é importante, né? Quer dizer, ele não quer também terminar no baixo astral, o capítulo, falando, nossa, olha que horror, né? Olha, esse pessoal não segue, gente horrorosa. Não, ele está querendo aqui mostrar que está ainda à disposição, quer dizer, os ensinos continuam aí, as coisas continuam aí. Nós podemos ainda continuar seguindo, podemos continuar pegar um pouco dessa luz, mudar algumas questões aí negativas. Né? Então, por isso que ele está falando tudo isso, para abrir ao leitor a mensagem de salvação. Ainda dá tempo. E eles representam a conclusão última de seu ministério público, constituem um chamado veemente a escutar e guardar a palavra, que vale para nós até hoje. Tá? Escutar, guardar a palavra e aplicá-la, tá, gente? Faltou aqui o aplicá-la. A gente tem que, não adianta só ouvir e ficar por isso mesmo, né? Tem que fazer alguma coisa com essas informações. A Bíblia Paulinas, então, fala o seguinte, que o discurso de Jesus recapitula temas importantes, que é aquilo que nós estamos falando. A missão como enviado do Pai, a luz que veio ao mundo, o julgamento segundo a acolhida ou não da palavra de Jesus, a promessa de vida eterna, que é tudo a parte que para nós aqui, espíritos, é muito tranquilo, transição planetária e evolução espiritual. Não tem muita conversa. E é isso. Olha só que bacana. E aí, semana que vem não, daqui a 15 dias, semana que vem. Daqui a 15 dias nós vamos ver, então, a quarta aula e vamos começar o livro da glória, com o lava-pés, que já é a sequência, e depois nós vamos ver a verdadeira videira. Vamos falar um pouquinho do livro da glória, da estrutura, vamos dar com muito mais detalhes aqui o lava-pés, e na sequência essa passagem que é importante, que é da verdadeira videira, que é um discurso que Jesus vai fazer aos discípulos, é um discurso longo, está no capítulo 14, 15, 16 ou 17, e nós vamos ver só então essa parte da verdadeira videira.
Ufa, gente, olha quantas lições, vocês viram como uma questão simbólica é importante aí para João, como é importante a gente entender algumas questões e como essas coisas podem ser aplicadas na nossa vida também. Será que nós estamos ainda um pouquinho cegos espiritualmente? Será que nós estamos com alguma miopia, né? Com alguma catarata? Será que a gente está com alguma questão que está nos afastando às vezes? São questões para nós nos colocarmos aqui no nosso dia a dia. Acho que é importante, a gente tem que fazer essa pergunta toda hora, porque para se desconectar como diria aí no popular, 2 palitos, né? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação antes de nós encerrarmos aqui? O Antônio, gozado como é que essas questões bíblicas têm diversas interpretações, né? Eu tive pesquisando e eles dão uma outra divisão para o Evangelho de João. Eles dizem que até o capítulo 12, Jesus fala para o povo de Israel. E a partir do capítulo 13 em diante, ele vai falar exclusivamente para os apóstolos, ou seja, uma despedida, o retorno e a preparação para as missões que os apóstolos vão seguir. Interessante, né? Como é que muda um pouco a visão? Muda. Deixa eu dar um oi aqui para a Regina Domingues, ela está tendo que sair. Regina, obrigado, viu? Até a próxima aí. Legal. Luiz, veja, nada no Evangelho tem muitas unanimidades. Mas nós seguimos aqui algumas bibliografias que elas são praticamente, eles seguem a mesma ideia, principalmente quem faz um estudo mais pelo lado católico, por exemplo, eles vão usar muito essa ideia do sinal e da livro da glória. Mas isso são esquemas montados por nós para tentar entender um pouquinho melhor o Evangelho. Se você quiser colocar livro dos sinais, livro da glória, ou esses que você colocou, tá tudo bem, desde que isso faça sentido para você e didaticamente te ajude a compreender melhor o Evangelho. Então, tá tudo bem, tá tudo certo. Acho que tem que ser assim mesmo. Ninguém é dono da verdade em questão de Evangelho. Tem alguns parâmetros, claro, mas tem algumas interpretações que podem ir para um lado, pode ir para outro. Você sabe que para alguns estudiosos, principalmente dos Jesus Seminários de Nova York, essas frases "eu sou" choca todo mundo, né? Porque eu tinha uma corrente que diz que ele jamais falou isso. Então, mas aquilo que a gente volta para a mesma conversa. Tinha um escriba lá, tinha um gravador na hora. Tal. Cada evangelista vai utilizar algum pedaço para a sua escrita. Vai reforçar algum conceito em relação a isso. Por exemplo, falam muito que a ressurreição de Lázaro foi uma adaptação que ele fez, né, em cima de algum caso específico, que ele pega e cria lá toda uma situação muito simbólica sobre a ressurreição de Lázaro. Como que a gente vai saber? Não sabemos, mas a história é muito boa, muito simbólica, é muito interessante, e é uma marca, né, do Evangelho. Tinha a ressurreição em Mateus, tinha a ressurreição em Lucas, em Marcos, tinha, né? Mas qual é a grande questão para nós assim, de ressurreição? Sempre vai ser Lázaro. É muito interessante isso. Assim como a questão do cego que nós vimos hoje, todos os outros evangelhos também trazem as curas de cego, mas ficam muito restritos a um aspecto. João extrapola sempre, João vai além, ele mostra outras dificuldades, além de você abrir os seus olhos, você também tem a questão da fé, da crença, de você se comportar, da sua postura frente a uma série de outras questões. E ele por isso que ele é um evangelho diferente, né? Ele muito diferente. Ele é muito místico, muito simbólico, muito voltado para essas questões. Exatamente. E falando muito para uma comunidade que estava sendo perseguida, estava sendo expulsa das sinagogas. Isso também a gente não pode... é um evangelho muito bonito. Muito bem. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Está tudo bem? Não? Então vamos lá. O Luizinho, por favor, então. Sim, senhor. Aquele encerramento rápido, ligeiro, no gatilho. Bom. Vamos lá. Como sempre, amigos e amigas, depois que tanto recebemos por esse estudo, é o nosso momento de retribuir doando o melhor do nosso amor. Então, vamos vibrar pela paz no mundo, vamos vibrar pelo Brasil, seu povo e seus governantes, vamos vibrar por todos aqueles que estejam sofrendo de dores físicas, morais ou espirituais, vamos vibrar por todos aqueles que não estejam sob a proteção das respectivas famílias ou que não estejam devidamente assistidos, vamos vibrar por todos aqueles que estão chegando hoje aqui ao plano da Terra, para que eles possam bem cumprir as missões que os trouxeram à presente reencarnação.
Vibremos agora por todos aqueles que estão partindo hoje da Terra em direção à pátria espiritual, para que eles sejam bem recebidos por lá, entendam sua nova realidade e comecem a fazer o que lhes for determinado. Vamos vibrar para que o Evangelho de Jesus seja a norma de conduta em todos os lares. E, por último, vamos deixar no centro do recinto onde cada um de nós está uma vibração em forma de uma coroa de flores para que o plano espiritual a recolha e leve aonde for mais necessário. Assim, agradecendo a Deus, a Jesus, ao mentor do nosso trabalho, aos nossos mentores individuais, aos amigos do plano espiritual que estiveram conosco, vamos a todos saudando, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, obrigado, Luiz, obrigado a todos. Então, 15 dias, daqui a 15 dias temos aí a quarta aula. Gente, muito obrigado, né? Até a próxima, espero vê-los todos aí no nosso próximo encontro. Tchau, gente.